Salve, galera da Integral TV, você tem medo de esteira? Hoje é dia de cardio. Cardio em jejum, HIIT. Qual o melhor tipo de cardio? Tem muitos vídeos na internet falando, mas poucos trazendo instrumentação e um especialista para avaliar. Hoje é dia de teste. Vamos testar. Qual o melhor cardio? Cardio em jejum ou HIIT? HIIT cataboliza? Cardio em jejum cataboliza? Qual é o melhor para perda de peso? Qual é o melhor para definição? Vem comigo que hoje o vídeo é teste informativo e explicação para vocês. Pessoal, nós estamos aqui com dois profissionais da Integral Médica. Primeiro, Gustavo Barquilha, fisiologista e especialista em avaliação física, principalmente de atletas de alta performance. E a Júlia, nossa querida Ju, atleta wellness do time da Integral Médica. Barquilha, jogo na tua mão. Teste, aeróbio e HIIT. Aeróbio em jejum e HIIT. O que pega e o que não pega nessas duas situações? Na verdade, são dois estímulos totalmente diferentes que são usados geralmente para uma mesma finalidade. Ou para aumento de performance, em alguns casos, os dois servem, ou para emagrecimento. Os dois também podem ser usados para emagrecimento. São duas modalidades, são dois aeróbios com respostas em partes iguais em algumas coisas, totalmente diferentes em outras. Essa comparação que existe com HIIT e jejum, eu acho muito estranho, porque são coisas diferentes, são momentos diferentes. Eu posso colocar em situações diferentes, em épocas diferentes, num pré, num off. Uma pessoa que gosta de treinar em jejum, por exemplo, outra que não gosta de correr por muito tempo, são coisas diferentes. Tenho então uma primeira pergunta para você. Existe estudo científico que comprove que o aeróbio em jejum tem eficácia? Sim. A gente tem... O jejum tem algumas finalidades, o aeróbio em jejum. O que a gente tem que entender é, existe uma forma de se usar, um momento, uma situação, um objetivo. Então, se eu sei o porquê eu estou usando o aeróbio em jejum, eu consigo colocar ele na minha periodização. Fazer sem saber, muitas vezes eu vou ter um efeito negativo, por exemplo. Então eu tenho mais uma pergunta para você. Aeróbio em jejum, se não for feito da forma correta, cataboliza? Nós também temos trabalhos hoje na literatura que mostra que sim, você pode ter um aumento da degradação proteica, um aumento um pouquinho mais exacerbado do cortisol. Você pode, feito da maneira errada, o jejum pode sim ser catabólico. Uma terceira pergunta. HIIT. O HIIT cataboliza? Se deitar o cabelo numa esteira, fazer ela 15 km por hora, cataboliza? Não. O HIIT, na verdade, o que a gente tem de estudo científico é que o HIIT não cataboliza. Pelo contrário, se eu for pensar num ambiente anabólico, se eu for pensar em síntese proteica, ele pode ser mais neutro para não atrapalhar a síntese proteica do que o aeróbio em jejum. Então o HIIT não cataboliza. Óbvio, o cara não come depois do HIIT por 5 horas. É outros 500. Aí a culpa não é do HIIT. Exato. Não bota na conta do HIIT, bota na conta da comida. E tem pessoas que colocam na conta do HIIT, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Barquilha, se existe uma forma correta de fazermos o aeróbio em jejum, tem como nesse vídeo nós evidenciarmos, demonstrarmos qual é a manobra correta do aeróbio em jejum? Estou falando da questão de intensidade, principalmente. Existe, é o que você falou, a chave está na intensidade. Para eu fazer um aeróbio em jejum, eu tenho que ter uma intensidade correta para que eu utilize a gordura, que é a teoria, e não utilize o carboidrato durante o exercício. Então a gente vai mostrar um teste aonde eu vou saber qual é a velocidade ou a frequência cardíaca ideal, aonde eu utilizo mais a gordura do que o carboidrato como fonte de energia. E é nessa velocidade que a gente faz o jejum. Lembrando que a Ju, teoricamente, estaria em jejum. Então, quando o Barquilha fala em carboidrato, ele está falando no glicogênio intracelular, o glicogênio que faz parte do seu estoque que você não quer utilizar. Você quer lipólise. Então, vamos para o teste. Existem várias formas da gente prescrever esse treinamento, fazer esse teste, através de VO2 máximo, frequência cardíaca, enfim. Aqui a gente vai utilizar uma ventilometria, então eu vou utilizar a ventilação a fim de que, quando eu aumento a intensidade do teste, eu aumento a ventilação dela,
Quando eu tiver uma hiperventilação, eu vou determinar os limiares. Então, através dessa ventilação, que aumenta conforme eu aumento o treino, a sua intensidade, eu vou determinar qual é a zona ideal para ela queimar mais gordura, utilizar mais gordura ou mais carboidrato. Então, Barquilha, para o pessoal entender, o pessoal de casa, a intensidade da respiração dela é quem vai trazer parâmetros para você. Exato, porque quando eu começar a aumentar a intensidade da esteira, ela vai começar a hiperventilar. E aí isso vai me dar, o aparelho ele vai me dar o padrão de ventilação dela. Depois eu vou mostrar na prática a curva dos limiares, para ficar mais claro para vocês. Então partiu o cardio em jejum, Ju. Começamos com quanto aí, Barquilha? Então, 6 km por hora, a gente vai adaptar um pouquinho ela com a máscara, porque a gente precisa adaptar, fazer uma adaptação. É um desconforto, né? É um desconforto, mas a gente vai ficar alguns minutos com a máscara e assim que ela estiver adaptada, a gente já vai começar a aumentar a velocidade da esteira. Lembrando que ela também está com frequencímetro, né? Exato, a gente está calculando a frequência cardíaca dela, certo? Porque a frequência cardíaca serve para prescrever o treino. Eu consigo prescrever o treino em cima da frequência cardíaca também. Você tá bem já? Posso aumentar um pouquinho? Só pra gente acelerar um pouquinho, tá? Lembrando que nós estamos fazendo o teste do aeróbio em jejum. A Ju começou caminhando, o Barquilha agora acelerou para 8 km por hora e meio na inclinação da esteira, ou seja, quase horizontal. Agora, o que o Barquilha vai fazer? Ele vai aumentar ainda mais a intensidade, ou seja, ela vai começar a entrar no HIIT, e aí vocês vão ver o gráfico. Desde o início, como se começa num aeróbio em jejum, vai avançando e na onde deixa de ser um cardio leve, moderado e intenso. Vocês vão ter essa curva. Vocês vão entender agora o que é um cardio leve, o que é um cardio moderado e o que é um cardio intenso. E vamos acelerando. O Barquilha acelerou ainda mais. Vamos lá, a frequência cardíaca já tá alta. Tudo bem, Ju? Velocidade alta. Lembrando que ela está a 12 km por hora. Para a estrutura física da Ju, 12 é bastante. Ela tem as pernas mais curtas. Então, a anatomia muda muito, O batimento cardíaco dela, 172 já, ela começou com menos de 100. Já está com 172, né? Tá. Ou seja, o HIIT está pegando. Ju, vai aumentar, vai manter ou tá bom? Deu? Deu? Então eu vou parar, segura com as duas mãos. Tá. Você vai fazer uma volta calma agora. Você vai caminhar durante 3 minutos só para fazer uma volta calma, uma recuperação ativa, só para diminuir um pouquinho a acidose muscular, hidrogênio, o desconforto, tá bom? Então agora você só caminha, só para reduzir um pouquinho a intensidade das suas respostas. Tudo bem? Esse aqui é o cão. Cansei bastante. Correr já não é fácil com uma máscara dessa, né, Gil? Bem difícil. Tô suando. Tá suando, né? Mas parabéns, mandou bem na corrida aí. A gente tenta. Pessoal, o teste foi finalizado. Matheus, roda o gráfico aí pro pessoal entender certinho. Barquilha, enquanto o gráfico tá na tela, vai explicando pro pessoal como é que é essa curva. O que representa um cardio leve, moderado e intenso. Qual é o momento que ele deixa de ser leve para moderado, moderado para intenso. Lembrando, né, que o cardio de jejum ele não pode ultrapassar a categoria moderado, né? Exato. Passou para o intenso já não é mais apropriado para o cardio de jejum. E inversamente falando, o HIIT não pode ser moderado. Que é o que a gente mais vê. Ele tem que estar na família do intenso. Exato. O que é um baixo, leve, né, vamos dizer assim, moderado e intenso no gráfico? Tá. Roda aí, Matheus. E enquanto isso, aí de fundo, o Barquilha vai explicando. Nós temos uma linha em azul e duas setas. Uma seta em vermelho e uma seta na cor preta. Essa linha azul significa a ventilação do atleta ou a ventilação do avaliado. A seta vermelha significa o primeiro limiar
o primeiro ponto onde eu tenho uma alteração da minha ventilação, e a seta preta significa o segundo limiar, ou o ponto onde a minha ventilação tem um aumento muito grande, ou seja, eu tenho uma hiperventilação. Traduzindo isso para a parte prática, essa primeira intensidade a gente tem a velocidade da esteira e a frequência cardíaca da atleta. Então, nessa primeira intensidade é onde eu trabalho com cargas mais baixas, ou seja, essa primeira alteração, que seria o primeiro limiar ventilatório, é aonde fica a intensidade mais baixa de um exercício ou do teste. Entre essa primeira seta, a vermelha, e a segunda seta, a preta, é onde geralmente eu trabalho com uma intensidade mais moderada. E acima dessa seta preta é o meu segundo limiar, que é onde o predomínio, ou é onde eu mais ativo a minha via de carboidratos, a minha via glicolítica. Ou seja, se eu quero fazer um aeróbio em jejum em baixa intensidade, eu vou trabalhar próximo desse limiar ventilatório 1, que é a seta vermelha. Se eu quero fazer um treino de moderada intensidade, eu posso trabalhar entre o limiar 1, que é a seta vermelha, e o limiar 2, que é a seta preta. E se eu quero fazer um HIIT, por exemplo, um treinamento intervalado em alta intensidade, eu vou treinar acima da seta preta, que é o limiar ventilatório 2. Lembrando que eu tenho a velocidade de cada um desses pontos e a frequência cardíaca. Então, quando eu prescrevo um treino em cima de um teste, de uma avaliação física, eu geralmente prescrevo a partir da velocidade do teste e da frequência cardíaca do teste, de cada um desses pontos. Eu faço um cardio em jejum, eu vou trabalhar de leve a preferencialmente moderado. Ou seja, eu caminho, mas eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo, porque senão a minha respiração já começa a atrapalhar. Eu não consigo conversar enquanto eu estou fazendo. Eu estou ofegante, eu já estou indo para o intenso. Intenso para cardio de jejum é risco de catabolismo. Porque qual que é a predominância de metabolismo no exercício intenso? Não é mais a gordura, é o carboidrato. E você não tem carboidrato em estoque. Você vai parar muito antes do exercício, ele vai ter uma duração muito baixa e uma intensidade que não foi condizente com essa duração. Se eu quero queimar gordura por mais tempo, eu tenho que treinar por mais tempo. Se eu aumento a intensidade, eu não tenho carboidrato em estoque, eu vou parar com pouco tempo de exercício e vou utilizar menos gordura e mais carboidrato. Não é o foco. O HIIT, o foco dele, apesar de algumas pessoas acreditarem, não é a queima da gordura em si, mas ele vai muito direto ao carboidrato. Por quê? Porque como é uma ação muito rápida, de muito esforço, com alta ventilação, ele precisa de energia rápida, conversão rápida, carboidrato. O aeróbio em jejum não. Geralmente você faz 1 hora de aeróbio em jejum, de uma forma mais moderada. E sua taxa de carboidrato, de glicemia sanguínea está baixa. Seu glicogênio já está intracelular. O que você tem para converter em energia para manter aquilo ali? O aeróbio em jejum, moderado. Porque se você apertar nesse aeróbio em jejum, a gordura não vai dar tempo de ser convertida em energia para o seu corpo. E ele vai utilizar o glicogênio muscular, catabolismo. Eu acho que é basicamente isso, não é? Adaptações são diferentes, tem que ficar claro isso para as pessoas. Lembrando que a estrutura física conta muito. Você consegue imaginar, por exemplo, Giga, dá para imaginar uma criança desse tamanho correndo a 12 km por hora numa esteira? Difícil, mas de repente uma escada um pouco mais rápida é um baita hit para ele. Mas um cardio em jejum vai caber muito bem para um homem desse tamanho. E um indivíduo de 60 quilos, magrinho, será que o cardio em jejum vai entrar bem? Porque os maratonistas quase todos são magrinhos. Exato. E para maratona, por exemplo, uma das estratégias é fazer o jejum. É muito útil. Por quê? Esportes de longa duração, aumento na minha queima de gordura, utilização é o que ele mais vai ter no esporte dele. Não é o que ele tem no esporte dele. O Giga, por exemplo. Resume pra gente. Resumo da ópera. Aeróbio jejum versus HIIT. Jejum. Quando eu faço jejum, qual que é o meu objetivo? Otimizar, maximizar minha queima de gordura, minha quebra de gordura durante o exercício. Esse é o principal objetivo de eu treinar jejum. Durante o exercício, os estudos comprovam que eu utilizo mais gordura como fonte de energia e eu quebro a minha gordura estocada. O HIIT não faz isso. O HIIT durante o exercício tem uma quebra e um gasto calórico de gordura, de energia muito baixo.
Entretanto, o HIIT aumenta o meu gasto calórico durante o dia. Ou seja, eu gasto mais calorias durante o dia, coisa que o jejum muitas vezes não faz, tá? Então são coisas diferentes. Se eu quero trabalhar a quebra de gordura durante o exercício, eu vou otimizar meu treinamento em jejum. Se eu quero aumentar o meu gasto calórico depois do exercício, eu vou utilizar o HIIT. Aí pode vir uma pergunta que quem condena o jejum muito faz. Então, por que eu vou optar por uma coisa que só queima gordura durante o exercício, sendo que a outra pode queimar durante 24 horas? Ninguém faz jejum isoladamente. As pessoas treinam jejum com musculação no final do dia. Tô errado, cara? Certo. O modelo básico é esse. O que a musculação faz? Aumento de taxa metabólica de repouso. O que o HIIT faz, a musculação faz muito próximo. Aumento de massa magra, aumento de gasto calórico durante 24 horas. Então eu posso, sim, treinar a musculação no final do dia alimentado, só que eu posso fazer o jejum de manhã, porque eu vou estar otimizando vias diferentes para o mesmo processo, perda de peso. Isso é periodização, gente. Periodização de treino, periodização de dieta. Falar que não funciona é muito fácil. O que a gente tem que criar é estratégias. Se a pessoa acorda e ela não gosta de comer, porque eu tenho que virar para ela e falar, você vai ser infeliz e vai comer de manhã, porque eu tô mandando. Isso é certo? A minha função como profissional é o quê? Fazer com que a pessoa faça o treino. Ponto. É isso que eu vou fazer. Ela vai fazer o treino do jeito que ela se sente confortável e eu vou adaptar a minha periodização em cima disso. Olha isso, olha o que o Barquilha está trazendo para vocês. Como é importante a manobra e conhecer. Às vezes você faz aeróbio em jejum e nem sabe por que está fazendo. O aeróbio em jejum, como o Barquilha já explicou, tem essa ação. E o HIIT tem uma ação completamente diferente. São vias metabólicas diferentes, mas que funcionam muito bem, cada um no seu quadrado. O problema é que algumas pessoas vão lá e pegam o quadrado e pisa, e chuta, e bate. Então, tem estudos científicos descritos aqui embaixo. O Barquilha, ele tem esse material todo já no nosso blog. Acesse o nosso blog, que também está aqui descrito. Quer entender mais sobre o assunto? Tá aí. Nós trouxemos esse vídeo que é conhecimento puro para vocês tomarem sempre as suas decisões de forma mais correta. Barquilha, maravilhosa explicação, obrigado. Gil, parabéns. Obrigado. Mandou muito bem. Se você não quiser ser atleta wellness, você já pode ser uma fundista de 100 metros. Correu bem. Corri bem. Ó, tá vendo? Diga, por favor, se um dia você subir numa esteira, não corra, porque o dono da esteira, entendeu? Vai ficar muito chateado. Eu vou me preparar para São Silvestre. Né? São Silvestre primeiro, só se for rolando. É isso aí, gente, tamo junto.